Patrios. Poyos. Fotocontroles. Revolucionando o conhecimento científico. Saudações à turma da luta, bem-vindos de volta ao Pod Trials. Muito obrigado mesmo pela audiência, por estarem aqui com a gente. Hoje a gente continua aquela nossa conversa sobre o Syntax Score, né? A ideia é ir um pouco além, mergulhar nos estudos que deram origem a ele, o Syntax 1, o Syntax 2... Isso, e até dar uma pincelada no 3, né? Entender a evolução toda. Exato. Refazer essa caminhada para entender o que esses trials, o que eles realmente mostraram sobre escolher entre cirurgia, a CRM, e a intervenção percutânea, a ICP, na doença coronária mais complexa. Perfeito. Vamos olhar os resultados, claro, mas também assim as metodologias, né? E acho que o mais importante para a nossa conversa aqui, as limitações, os possíveis vieses, sempre com esse olhar do cirurgião cardíaco. Ótimo. Começando então pelo Syntax 1. Esse foi um divisor de águas, né? Comparou CRM com ECP, usando aqueles stents farmacológicos mais antigos, o Taxus. O que ele disse para a gente na época? Olha, na época, a mensagem foi bem clara. Para paciente com anatomia mais complicada, tipo um sintaxe score anatômico de 33 para cima, a cirurgia era melhor. Uhum. Porque a ICP tinha mais evento adverso. Mas o interessante é que no segmento de 10 anos, a mortalidade geral não foi diferente entre os grupos. Ah, isso é importante. Sim, mas a ICP continuou com mais infarto e principalmente uma necessidade bem maior de ter que revascularizar de novo. E não dá para esquecer a limitação da tecnologia daquele momento, né? Stent antigo, o procedimento guiado só pela imagem da angiografia. Exatamente. Isso criou a necessidade de algo mais atual, né? E aí que entra o Syntax 2. Que já não foi um estudo randomizado como o primeiro, certo? Não foi. O Syntax 2 foi um estudo diferente, prospectivo, de um braço só. A ideia era testar uma estratégia, digamos, moderna de ICP. Uhum. Isso em pacientes triarteriais selecionados, sem lesão de tronco. Era para ver o que a ICP, feita do jeito mais atual, podia entregar. Entendi. E o que seria essa estratégia moderna do Syntax 2? Quais foram as mudanças? Basicamente, eles tentaram corrigir as limitações que a gente viu no Syntax 1. Primeiro, a seleção dos pacientes ficou mais inteligente. Usaram o Syntax Score 2. Aquele que junta a anatomia com dado clínico, né? Esse mesmo, para ajudar o Heart Team a decidir quem era realmente um bom candidato para ICP. Segundo, o procedimento em si foi mais refinado. Como assim? Usaram guia por fisiologia, FFR ou IFR, para ver onde realmente precisava intervir e otimizaram o implante do stent com ultrassom intravascular, o IVUS. Ah, bem mais preciso. Muito mais. E terceiro, o material melhorou. Stents farmacológicos mais novos, e um ponto-chave fizeram em centros com muita experiência em oclusão crônica total, a CTO. Isso aumentou muito a chance de conseguir uma revascularização completa pela ICP. Tá, então foi uma ICP, digamos, turbinada. E como isso se refletiu nos resultados? Principalmente se a gente compara lá com o Syntax 1. A comparação foi feita olhando para os dados do braço ICP do Syntax 1, usando controles históricos pareados, né? Tem que ter essa ressalva. Certo. Mas os resultados do Syntax 2 foram bem melhores. O MASSE, que é aquele combinado de morte, infarto, AVC e nova revascularização, em 5 anos foi bem menor. Caiu de uns 36% para 21,5%. Nossa, uma redução considerável. Foi sim. E isso foi puxado principalmente pela queda na necessidade de nova revascularização e também de infarto. A mortalidade geral também foi menor. E tem uma análise exploratória que a gente tem que olhar com cuidado, porque não é randomizada, né? Que comparou o MASSE do Syntax 2 com o do braço da cirurgia do Syntax 1. E aí? Os resultados foram parecidos. 21,5% no Syntax 2 contra 24,6% na cirurgia do Syntax 1. Isso sugere que talvez para pacientes bem escolhidos, com Syntax Score 2 e com uma ICP feita no estado da arte, os resultados podem chegar perto dos da cirurgia. Isso parece reforçar muito a importância desses scores mais novos, o Syntax Score 2 e a versão 2020 dele, né? Sem dúvida. Eles são ferramentas que tentam ir além da anatomia pura. Incluem fatores do paciente para tentar prever melhor o que vai acontecer a médio e longo prazo com cada opção, ICP ou cirurgia. Mas a gente sabe, né? Como cirurgião, a gente aprende que número de trial não é tudo. Quais são os poréns
Onde estão as limitações, os vieses, que a gente precisa ficar atento quando analisa esses dados todos? São vários pontos críticos, viu? Primeiro, o Syntax 2 não ser randomizado e usar controle histórico já diminui um pouco a força da evidência, né? Certo. Às vezes são específicas, tipo asiáticas nesses registros, o que pode limitar generalizar para todo mundo. Uhum. E a questão do infarto? Essa é complicadíssima. A definição de infarto logo depois do procedimento, periprocedimento, é super controversa. Muda de estudo para estudo e impacta muito a comparação entre ICP e cirurgia. É um campo minado mesmo. Totalmente. E claro, tem a questão da influência da indústria. É algo que a gente sempre tem que ter um pé atrás ao ler qualquer estudo. Olhar a declaração de conflito de interesse dos autores é essencial. E na prática, no dia a dia do hospital, como fica o Heart Team nisso tudo? O score manda em tudo? De jeito nenhum. O Heart Team é fundamental, continua sendo recomendação classe A. Mas a gente sabe que a implementação varia muito de lugar para lugar. Tem estudos sobre isso, né? Sim, o Talent mostrou que mesmo com os scores na mão, a decisão final do time local pode ser diferente da recomendação do score. E o Syntax 3 Revolution até testou um Heart Team virtual usando FFR por tomo, o FFR-CT. Interessante. E mostrou que essa abordagem não invasiva mudou a decisão em quase 20% dos casos. Para nós, cirurgiões, a decisão final é ponderar o score, sim, mas olhar a anatomia em detalhe, as comorbidades do paciente, a expectativa de vida dele, se a gente consegue fazer uma revascularização completa, que ainda é um trunfo da cirurgia, apesar da ICP ter melhorado muito nas CTOs, e, fundamental, ouvir o paciente, entender as preferências dele. Fica bem claro que o cenário mudou bastante desde o Syntax 1. A ICP ficou mais sofisticada, mais robusta para certos pacientes com doença complexa, se bem indicada e bem feita. Mas a cirurgia continua tendo seu espaço fundamental. Exatamente. Os dados indicam que a ICP pode sim ter resultados parecidos com a cirurgia em grupos específicos, bem selecionados pelo Syntax Score 2. Mas aquela questão da necessidade de revascularizar de novo ainda costuma ser maior com a ICP em vários cenários. E a durabilidade a longo prazo da cirurgia ainda é um ponto muito forte. Então, para fechar, qual seria a mensagem para a nossa turma da luta, para os colegas cirurgiões que estão aí no dia a dia? Olha, acho que além de ser excelente tecnicamente, que é a nossa base, é vital a gente dominar essa leitura crítica dos estudos. Entender não só o resultado final, mas como ele foi obtido, os vieses e como a tecnologia da ICP não para de evoluir. Uhum. A grande questão que fica, talvez, é como a gente integra essa ciência dos trials, as recomendações dos scores, com a complexidade que cada paciente traz. Suas outras doenças, seus medos, seus valores e aquela nossa intuição clínica, né? É a arte que tem que andar junto com a ciência na hora de decidir. Perfeito. Uma excelente reflexão para a gente levar. Muito obrigado, pessoal. Continuem firmes aí, estudando na luta. Até a próxima análise aprofundada aqui no Pod Trials. Pods, Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, Trials, revolucionando o conhecimento científico. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Trials. Que bom ter vocês aqui com a gente de novo. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente para complementar a nossa aula sobre os estudos Syntax, que são, assim, super importantes, né? Fundamentais para quem lida com doença coronariana complexa. Exato. Então, pensamos em fazer tipo um quiz rápido, um bate-bola, para ajudar a fixar os conceitos principais. Que tal? Ótima ideia. Ajuda a organizar o pensamento perfeito. A dinâmica vai ser assim: eu lanço a pergunta, o pessoal que está ouvindo tem uns segundinhos para pensar, e aí você, nosso especialista, traz a resposta comentada. Combinado? Vamos lá. Maravilha! Então, vamos começar nosso quiz sobre o Syntax. Preparados? Pergunta número 1. Qual foi a principal comparação feita lá no estudo Syntax original? Bom, o Syntax original, o primeiro, ele comparou duas estratégias de revascularização. De um lado, a intervenção coronária percutânea, a PCI. Que na época usava aqueles estentes farmacológicos de primeira geração, né? O Taxus. Isso mesmo. E do outro lado, a cirurgia de revascularização do miocárdio, a famosa CABS, ou ponte de safena, como muitos conhecem. E o foco era em que tipo de paciente? Eram pacientes com doença coronariana considerada complexa, ou seja, doença em 3 artérias principais ou lesão no tronco da coronária esquerda. Certo, segunda pergunta.
O que aquele score que nasceu com o estudo, o Syntax Score I, o que ele avalia principalmente? O Syntax Score I, o original, ele é puramente anatômico. Ele foi desenhado para quantificar a complexidade da doença olhando a angiografia, o cateterismo. Tipo, quantas lesões, onde estão, se tem cálcio, essas coisas. Exatamente. Bifurcações, oclusões totais crônicas, calcificação, tortuosidade, tudo isso entra na conta. Quanto maior o score, mais complexa é a anatomia da doença naquele paciente. Entendi. Mas aí perceberam que só olhar a anatomia não era suficiente, né? Isso levou ao desenvolvimento do Syntax Score Second. Isso. Que informações ele adicionou? Pois é. A anatomia é crucial, mas o paciente tem outras características importantes. O Syntax Score Second veio para isso. Ele pega o score anatômico I e adiciona variáveis clínicas. Clínicas como? Idade do paciente, a função dos rins, medida pelo clearance de creatinina, a força do coração, que é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, o sexo e se o paciente tinha outras doenças importantes como DPOC ou doença vascular periférica. Ah, bem mais completo, então. E mais recentemente, tivemos uma atualização, o Syntax Score Second 2020. Qual o objetivo principal dessa versão? O SSI 2020 ele foi, digamos, recalibrado e validado para ter um alcance maior no tempo. Ele busca prever o risco de eventos cardíacos e cerebrovasculares maiores, o MACE, em 5 anos. E também, muito importante, a mortalidade por todas as causas em 10 anos. A ideia é ajudar a individualizar ainda mais a decisão entre PCI e cirurgia, pensando no prognóstico a longo prazo. faz todo sentido. Agora, mudando um pouco de foco, vamos para o estudo Syntax 2. Nele, foi usada uma ferramenta de avaliação fisiológica para guiar a revascularização só onde era realmente necessário. Qual foi essa ferramenta? Ah, sim. No Syntax 2, eles incorporaram a avaliação fisiológica com o FFR, que é a reserva de fluxo fracionado, ou o IFR, que é o Instantaneous Wave Free Ratio, E para que servia isso? para determinar quais lesões, mesmo parecendo importantes na angiografia, realmente causavam isquemia, ou seja, quais eram funcionalmente significativas. Assim, só essas eram tratadas com o stent. Interessante. Além dessa avaliação fisiológica, teve outro componente importante na estratégia otimizada de PCI do Syntax 2, né? Poderia citar mais um? Com certeza, foram vários pontos-chave. Além da fisiologia, teve a própria seleção dos pacientes usando o Syntax Score 2, né, para escolher quem tinha um perfil mais adequado para PCI. Certo, a seleção. E também o uso de stents farmacológicos mais modernos de nova geração, como o Synergy, e, muito importante, a otimização do implante do stent guiada por ultrassom intravascular, o IVUS. E, claro, fazer o procedimento em centros com experiência, especialmente em oclusões crônicas. Falando em resultados, quando compararam os desfechos de 5 anos do Syntax 2 com o grupo que fez PCI lá no Syntax 1 original, qual foi a principal diferença nos eventos adversos, no MACE? A diferença foi bem significativa. A taxa de massa em 5 anos foi bem menor no Syntax 2, comparado ao grupo PCI do Syntax 1. E o que puxou essa melhora principalmente? Foram principalmente as taxas mais baixas de precisar fazer uma nova revascularização naquele vaso ou em outros, e também uma taxa menor de infarto do miocárdio. Mostrou o impacto da evolução da técnica, né? Com certeza. Mas mesmo com a PCI moderna, quando a gente olha estudos mais recentes que comparam PCI e cirurgia, principalmente em lesão de tronco de coronária esquerda, tem um evento adverso que ainda parece ser mais frequente no grupo da PCI, certo? Qual seria, Evelyn? Sim, isso ainda é uma questão. É a necessidade de nova revascularização. Mesmo com os stents modernos e técnicas otimizadas, a longo prazo, a PCI ainda costuma ter taxas maiores de precisar reintervir, seja no local do stent ou em outra lesão, quando comparada à cirurgia. E o infarto? Alguns estudos, especialmente em segmentos mais longos, também mostram taxas de infarto do miocárdio um pouco maiores com o PCI em certos cenários, embora a mortalidade geral possa ser similar. É um ponto de debate ainda. Entendido. Você mencionou o IVUS como uma ferramenta de otimização. Essa é a principal ferramenta de imagem intravascular usada hoje para guiar o implante de stent?
como no Syntax 2? Sim, o ultrassom intravascular, o IVUS, é super importante na PCI moderna. Ele ajuda a garantir que o stent ficou bem expandido e bem encostado na parede da artéria, o que a gente chama de aposição. Isso impacta muito o resultado a longo prazo. Perfeito. E para fechar nosso quiz, pergunta 10. Qual o nome daquela equipe multidisciplinar que as diretrizes hoje recomendam fortemente, com classe IA, para discutir e decidir a melhor estratégia em casos complexos? Essa é fundamental. É o HEART-Team, ou time do coração. Que envolve quem? Envolve o cardiologista clínico, o cardiologista intervencionista, que faz o cateterismo e a angioplastia, e o cirurgião cardíaco. A discussão conjunta deles é considerada o padrão ouro para tomar a melhor decisão nesses pacientes mais complexos. Excelente. Chegamos ao fim do nosso bate-bola. Parabéns a todos que acompanharam e tentaram responder. Foi ótimo revisar esses pontos. Esperamos que este formato tenha ajudado a consolidar os conceitos-chave dos estudos Syntax e suas ferramentas. Entender essa evolução é, sim, crucial para a tomada de decisão na cardiologia intervencionista hoje em dia. Sem dúvida. Desde a anatomia pura até a visão integrada com clínica, fisiologia e discussão em time. Exatamente. Então, muito obrigado, turma, pela companhia. Continuem estudando e boa sorte na prova. Bons estudos a todos. Pods, trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, trials, revolucionando o conhecimento científico.